Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira muito especial. Mais um dia da leitura bíblica, da palavra de Deus, buscando em Deus conhecimento, crescimento para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. Eu sou o Bispo Gilmar, estarei com você mais um dia buscando a reflexão dentro da palavra de Deus. A leitura bíblica, diária em um ano. Quando chegar o final do ano, nós lemos a Bíblia Sagrada toda juntos. Isso mesmo. Cada dia uma leitura bíblica, uma reflexão, uma meditação para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Eu quero convidar você que está me assistindo hoje pela primeira vez, que ainda não é inscrito no meu canal. Convido você a inscrever-se no canal, que aí embaixo está escrito inscrever-se. Clica aí para você se inscrever no canal, dê um joinha, um gostei, clica no sininho, abre todas, clica em todas, para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai notificar você, para você não perder nenhuma mensagem, nenhuma oração no nosso canal no YouTube. Então vamos à leitura de hoje. Então vamos começar a nossa leitura com oração, buscando em Deus. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, nos prepara para a leitura de hoje. Ao lermos a Santa Palavra, que o Teu Espírito venha nos revelar segredos e mistério espiritual, para que possamos viver em comunhão e obediência à Tua Palavra. Pois eu coloco a vida de todos em Tuas mãos. Peço essa preparação espiritual em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Vamos então à nossa jornada diária da leitura da Bíblia Sagrada. Vamos nessa jornada diária, a diária da leitura bíblica sagrada. Apareceu aí o banner do curso, porque eu estava gravando a aula do curso de terapeuta cristão. Aí apareceu o banner do curso de terapeuta cristão. Mas essa é a aula da leitura bíblica sagrada, para Deus nos abençoar. Ao vivo é assim, Deus. A leitura bíblica da Bíblia Sagrada. Quem quer fazer curso, depois você entra na plataforma. Lá na plataforma tem vários cursos que o bispo ministra. Inclusive, tem o curso da leitura bíblica lá na plataforma, na ordem cronológica da Bíblia. Isso, na plataforma da escola tem um curso da leitura bíblica na ordem cronológica dos livros. E aqui o bispo está dando um estudo na ordem literária. Eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Nós vamos começar a nossa jornada. Hoje nós vamos ler no livro de Levítico capítulo 14 ao 16. Isso mesmo, Levítico capítulo 14 ao 16. Que a paz, do Senhor Jesus, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, seja com todos. Hoje nós vamos aprender que Deus não apenas perdoa, mas também purifica e restaura. Isso mesmo. Nessa leitura hoje de Levítico, capítulo 14, 15 e 16, nós vamos tratar sobre isso. Purificação, restauração e cuidado divino, cuidado de Deus para a nossa vida. No final, nós vamos ter reflexões da palavra de Deus. Lembrando que a nossa leitura, é uma leitura de estilo literário, mas eu também estou dando estudo, esse é o estudo da Bíblia em um ano. Eu também estou dando estudo na ordem cronológica, lá na plataforma da escola, onde tem vários cursos, Mostrou aí o banner do curso de terapeuta, mas temos terapeuta cristão, temos lá o curso de capelania, Luiz de Paz, básico em teologia, médio em teologia, avançado em teologia, o curso de terapeuta, e também já
já está sendo lançado na plataforma o curso de psicanálise clínica com abordagem cristã na nossa plataforma da escola, para trazer para você conhecimento e crescimento. E tem a Bíblia em ordem cronológica, já é um estudo mais profundo, voltado para a teologia, é um estudo mais profundo da palavra de Deus, tá bom? Sejam bem-vindos, bem-vinda a esta aula, a este estudo. E vamos começar a nossa aula de hoje no livro de Levítico. Levítico, capítulo 14. Levítico, capítulo 14. Vamos lá? Então, a leitura, Levítico, capítulo 14, diz assim: Depois disso, o Senhor a Moisés: Essa será a lei do leproso. O dia da sua purificação será levado ao sacerdote, e esse sairá para fora do arraial e o examinará se a praga do leproso tiver sarado. Então, antigamente, eu só explico um pouco. A maioria dos problemas era colocado como lepra, porque não dava nomes às doenças. Câncer, AIDS, HIV, né? Dava os nomes. Então era lepra. Doença no corpo, era como uma lepra, era como uma praga. Então, se o homem tivesse leproso com doença, no dia da sua purificação será levado ao sacerdote, e esse sairá para fora do arraial e examinará se a praga do leproso tiver sarado. O sacerdote ordenará que, para aquele que se há de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e isopo. Mandará também que se molhe uma das aves num vaso de barro sobre as águas vivas. Tomará a ave viva e com ela o pau de cedro e o carmesim e o isopo, os quais molhará juntamente com a ave viva, no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas. E os aspergirá 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então declarará limpo e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Aquele que se há de purificar lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água. Assim será limpo. Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Então essa era a forma da purificação, de preparar o sacrifício, igual está orientando ali. Ao 7º dia, aparará todo o seu pelo, tanto a cabeça como a barba e as sobrancelhas. Sim, aparará todo o pelo. Também lavará suas vestes e banhará o seu corpo em água. Assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito de 1 ano, 3/10 de efa de flor de farinha para oferta de cereais, amassada com azeite, e 1 longue de azeite, um vaso de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que se há de purificar, bem como aquelas coisas perante o Senhor, a porta da tenda da revelação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, oferecerá como oferta pela culpa, e tomando também o log de azeite, quer dizer, o longue de azeite, ou a vasilha de azeite. Deixa eu conferir aqui na Bíblia, eu sempre gosto, às vezes está lendo, porque aqui foi separado em PDF, mas eu sempre gosto de ler e conferir na Bíblia Sagrada. É importante também você ler em várias versões de Bíblia. Levítico 14, 13, diz assim: Então imolará o cordeiro no lugar em que se imolará a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo. Lugar santo. Porque quer oferta pela culpa, como oferta pelo pecado, são para os sacerdotes, são coisa santíssima.
É o 12, né? Deixa eu ler o 12. E tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa, e o cestário de azeite. Cestário de azeite ou log de azeite. É o lugar onde fica azeite. O moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, esse log aqui seria um cestário de azeite, ou um vaso de azeite, ou um local aonde coloca o azeite. Bom, o 13 já lemos. 14. Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Da mesma forma que já fomos, Deus já orientou no passado. Tomará também do log, né, de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite, que está na mão esquerda. Daquele azeite espargirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, porque por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na sua mão, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que se há de purificar. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado. Fará expiação por aquele que se há de purificar por causa da sua imundícia, e depois imolará o holocausto. E oferecerá o holocausto e a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e ele será limpo. Mas se for pobre, e as suas posses não bastarem para tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta de movimento, para fazer expiação por ele. 1/10 de efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um log, um cestário de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme suas posses permitirem, dos quais um será oferta pelo pecado e o outro o holocausto. Ao 8º dia, os trará para a sua purificação ao sacerdote, à porta da tenda da revelação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite, no log de azeite, e os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. Então imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomando do sangue da oferta pela culpa, pô-lo-á sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo direito espargirá do azeite que está na mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Igualmente do azeite que está na mão, porá na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, em cima do lugar do sangue da oferta pela culpa. Versículo 29. E o restante do azeite que está na mão, porá sobre a cabeça daquele que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Então oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme as suas posses lhe permitirem. Sim, conforme as suas posses, um para oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereais. Assim fará o sacerdote perante o Senhor, expiação por aquele que se há de purificar. Esta é a lei daquele em que estiver a praga, da lepra,
e cujas posses não lhe permitirem apresentar a oferta estipulada para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, e vos dou em possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, aquele a quem pertencer a casa virá, informará o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. Eu já até preguei sobre isso. Quem tem o meu livrinho de quebra de maldição, eu falo sobre essa lepra, a lepra que atua dentro de uma casa. Meu livrinho fala. E o sacerdote ordenará que despeje a casa, antes que entre, para examinar a praga, para que não se torne imundo tudo o que está na casa. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Quer dizer, tem que tirar tudo para fora. Primeiro o dono da casa tem que avisar o sacerdote: parece que há praga na minha casa. Quer dizer, antigamente qualquer coisa que acontecia, a pessoa ia atrás do profeta de Deus com orientação. Isso é muito sério. Eu vou depois falar sobre isso, um trabalho de batalha espiritual, sobre os ataques espirituais, as pragas que entram para dentro de uma casa e traz sofrimento. Então, o dono da casa, né? Por isso que fala, ó, aquele a quem pertencer a casa virá, informará o sacerdote, o profeta, dizendo: parece-me que há como praga em minha casa. Quer dizer, qualquer coisa que eles viam que não estava normal, eles buscavam orientação, ajuda espiritual. E é isso que nós temos que fazer no dia de hoje. Você está enfrentando uma luta, um problema na sua casa. Ó, meu filho está assim, ele não era assim. Meu marido está assim, ele também não era assim. Meu casamento estava bem, agora está acontecendo isso. Eles vão, o certo é ir atrás do profeta de Deus, do homem de Deus, falar: ó, está acontecendo isso, isso, isso na minha casa. Aí, na época, o sacerdote ia na casa, pedia para despejar tudo, quer dizer, tirar tudo para fora. Aí ele ia entrar para verificar aquela casa. Por isso que o bispo faz, quem conhece o bispo sabe, eu sempre faço trabalho profético, de unção profética na casa, comércio, precisa fazer unção profética dentro de casa. Precisa, é muito sério. Isso aqui vai nos mostrar sobre isso. O sacerdote ordenará que despeje a casa antes que entre para examinar a praga, para que não torne imundo tudo que está na casa. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Examinará a praga, e se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, essas parecem mais profundas, e essas parecerem mais profundas que a superfície, o sacerdote, saindo daquela casa, deixá-la-á fechada por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e a examinará, se a praga se tiver estendido nas paredes da casa. Então o sacerdote vai lá, confere, deixa a casa fechada, passou 7 dias, ele volta para conferir. Se continuou, aí é outro procedimento. Se melhorou, coloca tudo para dentro da casa e volta ao normal. Mas vamos continuar a leitura. O sacerdote ordenará que arranque. Então, se o 7º dia voltar, o sacerdote examinará se a praga se tiver estendido, quer dizer, aumentado nas paredes da casa. O sacerdote ordenará que arranque as pedras, né? Ele fala o reboco da parede, reboco, a massa que colocou na parede, em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar, quer dizer, um lixeiro, mas tem que ser fora daquela cidade, daquela região. E fará raspar a casa por dentro, ao redor. E o pó que houver raspado deitarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, outro reboco, e colocará os porás no lugar das primeiras. E outra argamassa se tomará e se rebocará a casa. Quer dizer, outras pedras, seria tijolo, a argamassa seria o reboco, fazendo a casa. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancar as pedras, que são os tijolos, raspar a casa e de novo rebocada, o sacerdote entrará, examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, é lepra roedora. Há na casa.
e é imunda. Portanto, se derrubará a casa. Olha só, derrubará a casa, as suas pedras, as suas madeiras, como também toda a argamassa da casa, e se levará tudo para fora da cidade, em um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, enquanto estiver fechada, será imundo até a tarde. Aquele que se deitar na casa, lavará as suas vestes, e quem comer na casa, lavará as suas vestes. Mas tornando o sacerdote a entrar, e examinando a casa, se a praga não se tiver estendido nela, depois de ter sido rebocada, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a praga está curada. E para purificar a casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo. E molará uma das aves num vaso de barro sobre a água viva, igual Deus já orientou. Você vai fazer o sacrifício. E ele vai orientar o sacrifício aqui da purificação da casa. É melhor fazer o sacrifício e purificar a minha casa do que eu enfrentar a luta dentro da minha casa. Esse é o segredo espiritual. Tal. E tomará o pau de cedro, o isopo, o carmesim, a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada nas águas vivas, espargirá a casa 7 vezes. Do mesmo jeito. É o mesmo sacrifício, mesma purificação. Assim purificará a casa com o sangue da ave, como com as águas vivas, como ave viva, como pau de cedro, como isopo e como carmesim. Mas soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra. Detinha, quer dizer, ali existia. Da lepra das vestes, das casas, da inchação, das pústulas, das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Bom, foi a lei da lepra que Deus revelou a Moisés, para Moisés passar para o povo. Levítico capítulo 15. E disse ainda o Senhor a Moisés e Arão: falai aos filhos de Israel e dize-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, por causa do seu fluxo, será imundo. Esta, pois, será a sua imundície, por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundície. Vamos ler aqui nessa versão? Isso. É bom você ler várias versões para você entender um pouquinho mais. Deus falou, né? Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: falai aos filhos de Israel, diz-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal, quer dizer, natural, seminal, o seu corpo será imundo por causa do fluxo. Quer dizer, natural, dormindo, tiver o seu fluxo seminal. Aqui apenas fala fluxo, né? Como eu já li várias Bíblias, então eu vou dar uma referida aqui, porque fala várias versões. Ele fala, então, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal, aqui não fala da sua carne, né, até da carne, da própria carne, natural da carne, porque foi Deus que nos criou, e ele sabe disso, por causa do seu fluxo será imundo. Será imundo. Esta, pois, será imundícia por causa do seu fluxo seminal. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estancar o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imundo. E toda coisa sobre o que se sentar será imundo. Vai ficar imundo por causa do seu fluxo seminal, que foi estancado do seu corpo. E qualquer que tocar na cama dele lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Então ficaria imundo até a tarde, e depois tomava o banho da purificação, purificando o corpo,
tirando a imundícia. Tal. Aquele que se sentar sobre aquilo em que se sentou, que tem um fluxo seminal, lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também aquele que tocar na carne do que tem um fluxo, lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quanto que tem um fluxo, cuspir sobre o ímpio, então lavará este as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quer dizer, está conversando em custo. Algo da pessoa que está imundo tocar no outro, o outro vai ficar imundo até a tarde, até ele se lavar. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imundo. Quer dizer, aonde tocar? Qualquer que tocar em alguma coisa que tiver estado debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas, lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, no caso fluxo seminal, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Todo vaso de barro em que tocar o que tiver o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tiver o fluxo e ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para a sua purificação. Lavará suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas e será limpo. Quer dizer, essa água viva aqui, deixa eu ler aqui, 15, 13. Água, seria uma água corrente, água pura. Vamos lá, vamos conferir. 15, 13, né? 15, 13. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Lavará suas vestes, banhará o corpo em águas correntes. Então, água viva é água corrente, será limpo. É água viva. Água que está se movendo, não é uma água parada. Água viva é água que está se movendo, e será limpa. Ao 8º dia, tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação, e os dará ao sacerdote. Não sei se você está observando, deixa eu parar um pouquinho. Se você está observando que tem um ritual de purificação, de consagração, dos 7 dias. 7 dias seria 7 dias de consagração, de jejum, de busca de perdão, mas, para confirmar, teria que ter também o sacrifício. Todas as pragas, todos os atos, Deus revelou a Moisés. Purificação, um ato de purificação, de arrependimento, de purificação, e no final, sacrifício. No final, teria que preparar o sacrifício do perdão. Era o sacrifício do perdão. Então, no 8º dia, tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação, e os dará ao sacerdote, o qual os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Primeiro era o sacrifício do pecado, pedindo a Deus perdão, e o outro holocausto, agradar a Deus. Não adiantava só apenas pedir perdão e não fazer um holocausto, sacrifício para Deus, agradando a Deus, para Deus me perdoar daquele pecado. Por isso que era a oferta dupla. Uma era para o pecado. Às vezes, não sei se você observou, que teria que colocar a mão no animal, quer dizer, passando a culpa para aquele animal. E o outro era solto. Ou o outro sacrificado para Deus. Está entendendo? Quando veio o tabernáculo, aí era feito os 2 sacrifícios. Antes era solto. Depois, nós vamos estar aprofundando mais. O qual os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor por causa do seu fluxo seminal. Também se sair de um homem o seu sêmen, banhará o seu corpo todo em água e será imundo até a tarde. E toda vestidura e toda pele sobre o que houver sêmen será
serão lavadas em água e serão imundas até a tarde. Igualmente, quando a mulher com quem o homem se deitar, com sêmen ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, né, seu fluxo menstrual, ou fluxo na sua carne, por sangue, ficará na sua impureza por 7 dias. E qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que... Esse tocar aqui não era ter relação, de tocar mesmo, de encostar, por causa da sua purificação. No contexto bíblico, seria imundo quem ali tocar no seu fluxo. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo. E tudo sobre o que se sentar será imundo. Também qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E quem tocar em alguma coisa sobre o que ela se estiver sentado, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Da mesma forma do homem, aí vem a mulher. Se o sangue estiver sobre a cama ou sobre alguma coisa em que ela se sentar, quando alguém tocar nele, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, a sua imundície ficará sobre ele. Imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que ele se deitar será imundo. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, a menstruação está direto, então vem falando sobre isso também, tempo da sua impureza. Ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundície será como nos dias da sua impureza, imunda será. Toda a cama sobre que ela se deitar, durante todos os dias do seu fluxo, se-lhe-á como a cama da sua impureza. E toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a imundície da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará em água, quer dizer, água viva, água corrente, será imundo até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias, depois será limpa. Já tinha os 7 dias de purificação. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos e trarás ao sacerdote à porta da tenda da revelação. Você está entendendo? Que aqui, todo mês, no caso da mulher ter a menstruação, todo mês ela tinha que chegar no altar, pedindo Deus perdão, purificação, sacrifício da purificação. No caso aqui, não na lepra quando houvesse, mas aqui, no caso da mulher, tem sua menstruação mensal, aí todo mês teria que apresentar a sua oferta pedindo da purificação. Trará o sacerdote à porta da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles para a oferta pelo pecado, outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação perante o Senhor por causa do fluxo da sua imundície. Assim separareis os filhos de Israel da sua imundície, para que não morra na sua imundície, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, de modo que por eles se torna imundo, como também da mulher enferma, com a sua impureza, e daquele que tem o fluxo, tanto do homem como da mulher, e do homem que se deitar com a mulher imunda. Então, aqui vem explicando da purificação do homem, né? Tem um fluxo seminal, da mulher, o seu fluxo mensal, e do homem que se deitar com a mulher imunda, a purificação, ele vai ficar imundo também durante 7 dias, conforme nós lemos. Vamos lá, Levítico 16. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. E disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão,
que não entrem todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isso entrará Arão no lugar santo, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Sempre era 2 tipos de oferta. Um por pecado, outro por holocausto. Eu vou dar um estudo depois falando sobre esse tipo de oferta. Vestirá ele a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a sua carne, cingir-se-á com o cinto de linho, porá na cabeça a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas. Por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomarão 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Até Arão teria que sacrificar, porque Deus cobertura e proteção para ele, para a casa dele. Um sacrifício do povo, que era um, sacrifício dele, que era outro, de outra forma. Também tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro por Azazel. Deixa eu ver aqui como é que fala aqui, 16:9. Então ele teria que sorte. O que é sorte? Vai escolher o A ou B. Um seria para o Senhor e o outro seria para Azazel. 6:8. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para o bode emissário. Então, esse Azazel seria o bode emissário. E tinha missão, seria um bode emissário. Então apresentará o bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor, e oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caia a sorte para Azazel, ou o bode emissário, será posto vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para o emissário, o Azazel, para Azazel. Arão, pois, apresentará o novilho da oferta pelo pecado, que é por ele, e por ele fará expiação por si e pela sua casa. E molará o novilho, que é a sua oferta pelo pecado. Então tomará o incensário, cheio de brasas, de fogo de sobre o altar diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e os trará para dentro do véu. Porá o incensário sobre o fogo, perante o Senhor, a fim de que a nuvem, o incenso, cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. A fumaça não ia deixá-lo ver a glória de Deus para ele não morrer. Tomará do sangue do novilho e expegirá com o dedo sobre o propiciatório, ao lado oriental, e perante o propiciatório expegirá do sangue 7 vezes com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue, o bode para dentro do véu, e fará com ele como fez com o sangue do novilho, expelindo sobre o propiciatório e perante o propiciatório, quer dizer, perante o Senhor. E fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem estará na tenda, ou entrará na tenda da revelação. Eu acho que é isso mesmo. Um homem, eu acho que entrará. Vamos conferir. 16, 17. Nenhum homem estará. Olha isso mesmo.
nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação. Um homem estará ou entrará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santo, até que ele saia, depois de ter feito a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, fará expiação pelo altar, tomará do sangue do novilho, o sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao redor. E do sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando e santificando das imundícias dos filhos de Israel. Quando Arão houver acabado de fazer expiação pelo lugar santo, pela tenda da revelação, pelo altar, apresentará o bode vivo, e pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Eu fui lá em Israel, realmente você vê no deserto vários animais perdidos, lá no deserto do Sinai, lá na península do Sinai. Quem já foi em Israel sabe disso. Você está andando assim, você vê animal sem dono, sem nada, porque lá não tem nada perto. Perdido no meio do mar. Esses seriam os bodes emissários, que é colocada a culpa nele, o pecado nele, feita oração. E ele é solto no deserto. Lá no deserto ele fica para lá. Ninguém pega, ninguém mexe. E quem é de lá já sabe. Esse aqui não tem dono, esse aqui não faz parte do rebanho nenhum, ele é um emissário que está aqui no deserto. Você vê direto. Passei lá, eu vi, até perguntei, mas tem gente que mora aqui perto? Falou, não. Isso aí ele falou, lá no Levítico fala desses animais que estão, esses bodes, que são emissários. Fica solto, né, no deserto. Depois Arão entrará na tenda da revelação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no lugar santo, e ali os deixará. E banhará o seu corpo em água num lugar santo, e vestirá suas próprias vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto, o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que tiver soltado o bode para o emissário, Azazel, lavará suas vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação, no lugar santo, será levados para fora do arraial, e lhes queimarão no fogo as peles, as carnes e o excremento. Aquele que os queimar, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Também isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. Todos os vossos pecados sereis purificados perante o Senhor. Será sábado de descanso solene para vós, e afligireis as vossas almas. É estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação. E havendo vestido as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas, assim fará expiação pelo santuário, também fará expiação pela tenda da revelação, pelo altar, igualmente fará expiação pelo sacerdote,
por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez ao ano, no ano, pelos filhos de Israel, por causa de todos os seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã nós vamos continuar com o livro de Levítico. Você está entendendo a revelação da palavra de Deus? Você está entendendo o mistério da palavra de Deus? Tudo Deus fez questão de falar. Falar com Moisés, de falar com Arão, de orientar como que é feito, sobre o pecado, como que tem que ser feita a oração, qual o sacrifício do pecado, da purificação, da lepra, né, no corpo, da lepra numa casa, do fluxo, né, seminal do homem, do fluxo sanguíneo da mulher. Então, tudo isso Deus fala na Bíblia Sagrada. É Deus que nos criou, Deus nos conhece. E como devemos agir para nós nos purificarmos, para nós consagrarmos a nossa vida, qual é o sacrifício que temos que fazer para a purificação do nosso corpo. Então isso é muito sério. Por isso que é importante a pessoa ler a Bíblia Sagrada. A comunhão, tudo que nós precisamos, nós encontramos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então vamos refletir de tudo que nós aprendemos hoje. Vamos refletir sobre essa ordem divina, como temos que agir. Então hoje falamos sobre purificação, restauração e cuidado. O Levítico 14 a 16 fala, né? Deus revela seu cuidado detalhado com o quê? Com a restauração do ser humano, a purificação do leproso. Mostra que o Senhor não apenas remove a impureza, mas reintegra a pessoa, a comunhão, e devolve também a dignidade. O povo culminante, quer dizer, no dia da expiação, quando todo o pecado do povo era tratado diante de Deus, apontando aqui, profeticamente para a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que nós estamos aprendendo através da palavra. Quais são as verdades centrais dessa passagem de hoje? Deus é um Deus que purifica. Deus é um Deus que purifica, restaura e reconcilia o quê? O seu povo. Porque naquele dia, Levítico 16:30 fala, né? Porque naquele dia fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados, e sereis purificados perante o Senhor. Nós lemos, né? Levítico 16:30 fala sobre isso. Nós vamos confessar, nós vamos buscar, vamos fazer o nosso sacrifício, e nós seremos purificados perante o Senhor. Outra coisa, quais são a aplicação para a vida? Quais são a aplicação para a minha vida em cima de Levítico 14, 15 e 16? Deus não ignora a dor nem a exclusão. A purificação envolve processo, obediência e tempo. A purificação, guarda isso, a purificação envolve processo, obediência, tempo. Restauração, o que acontece? Devolve identidade espiritual. O pecado precisa ser tratado com sinceridade. Em Cristo temos expiação completa e acesso também ao Pai. Isso que é importante você observar os detalhes do Espírito. Nós vamos orar e nessa oração nós vamos pedir a Deus que Deus venha o quê? Nos purificar, Deus venha nos abençoar. E nessa oração, peça a Deus. Peça a Deus, ó Deus. Eu te agradeço por tudo, pelo cuidado que o Senhor tem tido comigo, pelo detalhe da minha vida. Peça a Deus, Deus purifica, restaura-me, renova a minha comunhão contigo. Esta é a oração. Nós vamos pedir a Deus, para Deus nos lavar. Lava-me, Senhor.
me conduz em novidade de vida diante da tua presença. Vamos falar com Deus. Então vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, prepara o teu povo para ter uma vida purificada, para ter uma vida limpa, em comunhão, em obediência à tua palavra. Deus, eu coloco a vida de todos. Peço, Pai querido, a purificação espiritual sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada pessoa. Eu coloco a vida de cada um em tuas mãos. Peço, Pai querido, a tua bênção. Peço, Pai querido, a tua graça. Que as tuas mãos ensanguentadas sejam sobre todos, purificando todos de uma maneira poderosa, purificando todos de uma maneira especial, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua casa e também a sua família. Amanhã estaremos de volta. Mais uma mensagem, mais uma reflexão, mais um dia da leitura bíblica. Quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, aproveite para inscrever, aí embaixo, inscrever-se, clica no joinha, compartilha a mensagem, pelo menos 5 pessoas vão compartilhar para que mais pessoas possam ler a Bíblia comigo. Lembrando, qual é a frase do dia? A frase do dia a frase da meditação é: o Deus que purifica também restaura. O Deus que purifica também restaura. Um abraço, ficam todos com Deus e até amanhã com mais uma mensagem, mais uma leitura bíblica da palavra do nosso Deus.